35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês querem? O que vocês buscam? Fale conosco nessa noite, Senhor, de tudo que já temos falado contigo, de tudo que já te temos pedido, te pedimos ainda mais a tua palavra. Ilumine as nossas vidas e os nossos corações com a tua palavra. Eu te peço, te suplico, usa-me, que a tua palavra esteja na minha boca, no meu coração. Fale nessa noite com cada um de nós. No nome de Jesus, que o teu Espírito nos inspire, ilumine os nossos olhos, para a glória do seu nome. Amém. O tema da minha palavra é exatamente essa expressão de Jesus aí, o que você quer. O que você quer com Jesus? O que você quer com Jesus? Infelizmente eu não fiz uma pesquisa, deveria ter feito, de quantos evangélicos existem em Goiânia ou na Grande Goiânia. Eu sei que nós somos uma cidade, contando com todos os movimentos cristãos, sejam católicos, espíritas, evangélicos, é assim que o censo do IBGE, por exemplo, quando vai fazer uma pergunta para identificar quem são os cristãos. Então, os cristãos são os evangélicos, os espíritas e os católicos são tidos como religiões cristãs. Provavelmente, chutando assim, por amostragem de ver no cotidiano da vida das pessoas, eu imagino que nós somos uma enorme, mas uma grande maioria dos cidadãos de Goiânia. Talvez os cristãos evangélicos em Goiânia seja uma quantidade absurda. Eu não sei precisar para você quantos por cento nós somos de evangélicos em Goiânia. 60? Aproximadamente, de acordo com o Flávio que contou, 34% de evangélicos em Goiânia. 34% de evangélicos em Goiânia. Então, de 1 milhão, nós somos 340 mil evangélicos em Goiânia. E nós estamos agora, no domingo, enchendo os prédios das igrejas, dos prédios onde nós nos reunimos. Alguns deles reuniram de manhã, outros têm reuniões talvez das 5 às 7, outros como nós das 7 às 8, e outros das 7 até as 9h30, e tem uns assim que vão até 10 da noite reunidos. Estamos aí reunidos, mais ou menos 340 mil pessoas buscando, orando, cantando, pregando, estão lá dentro dos prédios, frequentando. Talvez não foram todo mundo na comunidade hoje, mas é esse tanto de gente que tem para ir. Se não estão vendo no prédio da reunião ali, muitos estão agora vendo alguma pregação, algum culto pelas mídias sociais. O certo é que as pessoas estão buscando Jesus. Elas estão lá dentro dos prédios. Elas estão ali observando, cantando, orando, e elas estão lá. Milhares delas. A grande pergunta é que quando Jesus observa que tem pessoas seguindo ele, aqui nesse texto eram apenas 2 pessoas, ele está começando o seu ministério,
E João aponta para ele. Jesus acaba de ser batizado, ou irá ser batizado. Ele foi batizado por João Batista. E ninguém sabe, ninguém conhece aquele moço. Ele se batizou, estava na fila para ser batizado. Tinha alguém atrás, outras pessoas à frente. Eles foram caminhando, se batizando, e ninguém prestou atenção que ali Deus estava na figura humana de Jesus, indo para o batismo, até que encontrou o seu primo, João Batista, o batizou. E então João fala essa afirmação: eis ali o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias. Ele é o ungido do Senhor. E as pessoas que estavam seguindo a João Batista, 2 deles, se desgarraram de João Batista e começou a ir atrás de Jesus. E o texto diz que Jesus volta-se para eles e pergunta: o que vocês estão buscando? O que vocês querem comigo? Qual é a sua expectativa em relação a mim? Por que você está vindo atrás de mim? Essa pergunta atravessa ou atravessou os séculos e chega a nós aqui nessa noite. O que você quer com Jesus? Quais são as suas intenções aqui nessa noite? Quais são os seus motivos de chamar o nome dEle, de invocar o nome dEle, de cantar para Ele, de estar aqui, de fazer parte desse leque religioso, um deles chamado grupo evangélico ou católico, ou seja lá qual for o segmento religioso você seguir ou não. Existem hoje muitas pessoas que dizem prestar atenção em Jesus, ter uma espiritualidade inspirada em Jesus, que não segue, não gosta de nenhuma religião. Não querem religião, querem espiritualidade, mas não querem religiosidade. Não querem estar vinculado a um grupo. Mas elas querem alguma coisa com Jesus. E a pergunta que atravessou os séculos e chegou aqui nessa noite para nós é: o que você quer com Jesus? Irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis. Em se tratando de cristandade, e especificamente se tratando do mundo evangélico, nós estamos talvez vivendo o apogeu do movimento evangélico na nossa nação. Nunca fomos tão grandes assim. Nunca fomos tão numerosos como somos. Nunca fomos tão influentes em qualquer coisa que se possa querer ser como nós somos. Nós decidimos eleições. Nunca fomos tão poderosos. Nossas vozes nunca foi tão ouvida como é, tão respeitada como é. Os nossos cantores saíram daqui de dentro e fazem sucesso tanto quanto qualquer outro cantor faz, e talvez faz muito mais. A grande pergunta que se faz é: o que virou isso? Se nós não estamos, irmãos, de mais de 30 anos de fé, de 15, 10 anos de experiência com Deus, ou aqueles que nasceram no lar cristão, se percebe uma saturação de pregadores, de canções, de mensagem, desse ambiente religioso. Tem muita gente saturada, que não sente mais alguma coisa como sentia antes em uma pregação ou em um culto. Que não ora mais com a mesma
efusividade como orava antigamente. Por quê? Porque de alguma maneira está lotado, saturado de retiros, de pregações, de conferências, de seminários, de reuniões de homens, reuniões de mulheres, reunião de crianças, reunião de jovens, reunião de adultos, conferência não sei das quantas, está lotado. E nós precisamos ter uma palavra para esse tipo de experiência que nós estamos vivendo hoje como igreja. Porque o fato é que nós sabemos de Jesus e nós queremos coisas sobre Jesus, mas existe um turbilhão de gente em nossa volta que nasceu agora, que se converteram nos últimos anos, que não estão saturadas e que estão bebendo de um evangelho muito esquisito, que nós olhamos e falamos, não se parece com aquilo quando eu me converti. Eu olho assim, eu estou indo porque tenho consciência de Deus, temor de Deus, mas eu estou me sentindo um peixinho fora d'água, eu não estou me localizando, eu não estou me percebendo, eu não estou me sentindo ali. Está faltando alguma coisa realmente plena, legítima, absurda, que eu já experimentei, mas não estou vendo mais. E eu encontrei aqui na Bíblia, tem pelo menos 4 grupos de pessoas que estavam buscando a Jesus. 4 grupos de pessoas. Irmão, eu sei que esse tema que eu estou abordando, eu estou tocando na superfície do nosso problema, como evangélicos no país. Eu não tenho a ambição de aprofundar ele mais ainda. Mas eu sei que apesar das igrejas estar abarrotadas de gente, não a nossa não está, mas eu sei que essas mesmas igrejas que estão abarrotadas de gente, ou mesmo a nossa que não tem muita gente assim, ou qualquer outra comunidade, você não sabe realmente a realidade dela, porque você foi lá 2 ou 3, 4, 5 vezes. Basta você conversar com os irmãos das igrejas, lá no seu emprego, lá na sua escola, sua vizinha, sua cunhada, sua tia, ouvi-las, 2 crentes conversando, eles estão cansados, descrentes, desmotivados, a não ser aquele que acabou de chegar do retiro, mas que tem durabilidade de 2 semanas, ele vai voltar a ser a mesma coisa. Foi só o pum do retiro. Eles estão cansados. Como fazer, irmãos, nesses dias difíceis? Então eu vejo aqui 4 grupos, 3 grupos muito perigosos de pertencer. Apenas um que nós devemos buscar ser. Eu coloquei aqui o primeiro. Eu sou muito prolixo, já deveria estar no 3º ponto. Mas eu coloquei aqui o primeiro ponto. Os que querem matar Jesus. Existem um grupo de pessoas que Jesus se relacionou desde o seu nascimento, que durante a sua vida toda, Jesus foi buscado por pessoas que queriam matá-lo. Quero que você preste muita atenção nisso, porque você pensa, eu não estou, graças a Deus, nesse grupo, eu tenho certeza disso, mas preste atenção. Esse ponto mereceria só uma pregação. Então eu vou ser muito superficial nele, mas ele é muito sério. Preste atenção. Meu encargo nessa noite é, no final, você clamar a Deus em arrependimento e não voltar para casa impactado com uma bela oratória. Preste atenção. Mateus 2,16. Por favor, coloque aqui. Mateus 2,16. Diz assim. Vendo-se iludido pelos magos, este é Herodes, se eu não estiver enganado. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Pode ler o próximo, por favor.
Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Veja bem, qual é a intenção desse moço? A intenção desse moço é descobrir no meio daquelas crianças o Jesus que ele queria encontrar e matar. Para os magos ele se alegrou e disse: fala-me onde ele está, para que eu também vá adorá-lo. Pela boca dele, ele estava dizendo a todos que a intenção dele era adorar ao novo rei. Mas dentro dele, ele estava enfurecido, porque um outro rei nasceu sobre ele, que era maior do que ele, e a intenção dele era matar. João 11:53. João 11:53. Diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Vamos voltar ao versículo anterior? E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E desde aquele dia, os líderes religiosos, não Herodes, mas os sacerdotes, o sumo sacerdote, os doutores da lei, a cúpula religiosa do povo de Deus, do povo da aliança, que aguardava o Messias, que iam para as sinagogas pregar a respeito do Messias, que carregava a Torá na alma e no coração, na cabeça, no corpo todo, na casa, que falavam o nome de Deus. Estas pessoas que deveriam receber o Messias, estas pessoas, ao ver Jesus falando, ao ver Jesus se comportando, a escutar as pregações de Jesus, eles se encheram de uma raiva e de uma fúria, e decidiram, a partir desse momento aqui, matar Jesus. Jesus, ao falar, despertava ódio em um grupo de pessoas. As palavras e o comportamento, as atitudes de Jesus, despertava em certo grupo um desejo de morte. Eles queriam matar Jesus. As palavras de Jesus eram agradáveis para quem recebia, as prostitutas, os ladrões, os pecadores, mas a igreja de Jesus queria matá-lo. O povo do culto de Yahvé queria matar o seu Messias. Porque as palavras do Messias estavam incomodando a cúpula religiosa. E Jesus conta uma parábola dos vinhateiros, de um fazendeiro que plantou uma vinha, cercou essa vinha e arrendou a terra a uns trabalhadores. E combinou com eles: olha, eu vou viajar, mas no tempo devido eu vou querer de vocês o resultado da nossa parceria. E no tempo, ele viajou e no tempo devido, ele enviou os seus servos para recolher aquilo que eles tinham combinado. Só que a lavoura deu muito. Estava produzindo muito. Eles estavam ficando assim, sabe, empolgados com o crescimento daquela lavoura. Como eles ficaram importantes agora. E aí quando chegaram aqueles trabalhadores, Flávio, Jesus diz: vocês apedrejaram, vocês mataram eles. E eu mandei um grupo maior ainda. E depois que mandou um grupo maior, imagino eu que esses vinhateiros estavam muito mais poderosos. E eles também mataram os outros enviados do fazendeiro. E a notícia chegou no fazendeiro: olha, o pessoal lá tomou conta da sua vinha. Ele diz: então eu vou mandar o meu filho, porque pode ser que ao meu filho eles temam. E ele mandou o seu filho vir ali para receber aquilo que lhe pertencia. A vinha pertencia ao fazendeiro, pertencia ao herdeiro, e ele diz: ele é o herdeiro.
Se nós matarmos um herdeiro, não tem para quem ficar, esta vinha será nossa. E quando Jesus termina de falar a parábola, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, a cúpula religiosa, disse: ele está falando de nós. E Jesus disse assim: as prostitutas, os ladrões e os pecadores estão diante de vocês, à frente de vocês no reino de Deus. O que tem acontecido no nosso país, sempre foi assim desde a época de Jesus, é que os vinhateiros têm tomado posse daquilo que é de Deus. Estão vendendo os nossos votos. Estão negociando a nossa influência e o nosso tamanho. Estão se assenhorando de nós através das suas cúpulas religiosas. Tem igreja que tem dono. Tem denominações que tem dono. Tem lugares que não pertencem a Jesus mais. Pertencem aos apóstolos. Pertencem aos bispos. Pertencem aos pastores. Às famílias ricas dali. E Jesus está dizendo que estas grandes denominações estão se assenhorando dos discípulos. Cuidado com essa frase. Aqui é do nosso jeito. Se não andar de acordo com a nossa visão, se não andar de acordo com o nosso entendimento, se não for de acordo com o nosso apóstolo, se não for de acordo com a nossa denominação, nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado para que a gente não seja desse grupo de pessoas que querem se assenhorar dos discípulos. Grupo 2. O grupo dos que buscam a Jesus, do Jesus espetacular. Os que buscam o Jesus espetacular. Obrigado, mano. João 6,30. João 6,30. João 6,30. Diz assim: então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Lucas 23:8. João 23:8. Aliás, Lucas 23:8, está certo. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Que bênção, né? Vai se converter. Viu Jesus, se encontrou com Jesus, olha que bênção, se alegrou. Pois havia muito que queria vê-lo. Olha que bênção. Deveria se prostrar aos pés de Jesus, mas não, olha assim, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre, algum sinal. Eu acho que é João 12:20. João 12:20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. E os Filipe foi lá falar que, olha, tem um pessoal que está querendo te ver. Jesus não deu a mínima e falou: olha, o grão de mostarda caindo na terra, se não morrer, fica ele só. É o pessoal que está buscando Jesus, o Jesus espetacular, o Jesus dos milagres, o Jesus da performance, o Jesus da fama. Sabe, irmãos, nunca fomos tão famosos assim, os nossos influencers. Os pastores estão
tão famosos. Nada, tudo bem ser famoso. O problema não é isso, ser famoso, ser importante, ser influente. Esse não é o nosso problema, não é esse o problema. O problema é que a cristandade, a igreja evangélica, está se tornando, se acostumando, se viciando nos palcos, não no altar. É show, não culto. É cantorias, não adoração. É oratória bem feita, não pregação profética. Os nossos prédios precisam estar muito bem equipados para a gente concorrer com as megas grandes empresas religiosas. Nós temos que ter o melhor telão. Não é qualquer telão. Os melhores equipamentos de som, mesmo se a gente não puder ter. A gente tem que ter, porque se a gente não vai dar conta de competir com a igreja do vizinho ali, porque lá tem tudo. E nós estamos fazendo do nosso ajuntamento um lugar de espetáculo. Não estou falando contra qualidade de músicos, de canções, nada disso. Nada disso. Muito pelo contrário, isso é muito importante, que a gente seja bom no que faz. Mas não é essa a minha palavra hoje. A minha palavra hoje é que nós estamos transformando a simplicidade da fé em Jesus em alguma coisa mais parecida com Rede Globo de televisão do que igreja evangélica. Tem mais a ver com as grandes produções cinematográficas do que igreja evangélica que se reúne em qualquer lugar, na casa de qualquer pessoa, em qualquer beco que tiver. Se tiver um ajuntamento ali, aquilo é santo. O Jesus do entretenimento. Irmãos, que perigo. Isso gera no povo uma expectativa que nós, os pregadores, e qualquer outro pregador, precisa ser um expert. Ainda bem que eu errei nessa palavra, porque o que eu vou falar agora tem tudo a ver com a minha incompetência. Eu preciso ser um profissional da oratória. Os pregadores precisam ser sensacionais. Tem que ser pessoas que fazem cair fogo do céu. Tem que ser verdadeiros animadores de auditório que colocam o Silvio Santos no bolso. Tem que fazer as pessoas sentirem sensações incríveis. Todo culto, toda pregação. Porque senão a gente vai na outra. Aonde tem aquele irmão muito profissional, muito habilidoso. Que sabe cantar maravilhosamente. Que sabe performar. Eu não sou contra a qualidade, eu quero melhorar em tudo. Mas eu estou dizendo, irmãos, que isso está gerando uma espécie de concorrência mercadológica da fé, que tira de nós a simplicidade de um irmão como Pedro pregar entre nós, um semi-analfabeto. Pescadores, assim nasceu a igreja de Jesus, não foi com os sábios. O apóstolo Paulo diz assim: vede na vossa vocação, que não foste muito de vós, pessoas importantes, sábios, entendidos, intelectuais. A fé não é intelectualizada, a fé é de revelação. A fé é de revelação, é de entendimento espiritual, que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas nós estamos vendendo os cursos caríssimos agora, os nossos cursos de teologia. Os pastores estão vendendo os seus livros, estão ficando ricos e milionários. Tudo bem. Os escritores e as grandes indústrias de editoras que ficaram bilionárias. Tudo bem. Devemos escrever nossos livros. Os nossos cantores enchem as praças. Tudo bem, são profissionais, são bons.
Mas parece que isso é o retrato do que é a fé em Jesus Cristo, em ser discípulo de Jesus. Que o irmão que toca mais ou menos a gente não quer ouvir. Não estou dizendo que a gente tem que preferir a porcaria. E não estou dizendo que o irmão toca mal é porco. Eu estou dizendo de simplicidade, de corações compungidos, de simplicidade. De se render à fé da comunidade. Não essa paura, essa busca enlouquecida e insana de qual igreja é mais importante no seu tamanho, na sua riqueza, mas no seu quebrantamento, na sua humildade, na sua simplicidade, no seu amor. E aí nós estamos comparando culto e culto. Eu fui na igreja fulana. Ali eu senti a presença de Deus. Nunca senti a presença de Deus tão grande como foi na igreja do fulano. E você vai ver que na igreja do fulano, geralmente isso tem muito a ver com o som, com a qualidade. E tem muito mais a ver com as nossas emoções que se arrepia a pele no gol do Flamengo de domingo. Meus queridos irmãos, o que você quer com Jesus? Terceiro grupo. Tinha outras coisas para falar aqui, mas ainda não tem tanta coragem assim, não. Terceiro grupo. O grupo de que busca a busca do Jesus silenciado, do Jesus calado. João 6:26. Os que buscam o Jesus calado. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Crentes antigos, crentes já que deveriam ser mestres, que deveriam ser irmãos que ajudassem outros a compreenderem a fé, ainda estão à busca do Jesus dos milagres. Em busca de uma relação com Jesus baseado o que é que Ele pode fazer por mim. Qual problema Ele pode resolver para mim? Você liga as rádios hoje, antigamente a gente dava até para ouvir rádio evangélica, né? Programas evangélicos nas rádios. Mas hoje, irmão, o cara tá adivinhando até o número da sua identidade. Dona Maria, que você aqui é da... E começa as profecias mais malucas. Às vezes você vê no YouTube uma reunião de igreja que mais parece uma sessão de religiões afros. De pessoas que em todo culto tem profecia. Banalizou o milagre. Todo culto, a gente pensa que lê a Bíblia assim, a gente pensa que o mar se abria toda hora. Sabe quantas vezes num período de quase 500 anos, 600 anos que foi a vida de Noé, sabe quantas vezes em 600 anos Deus falou com Noé? Não passou de 4, eu estou arriscando, eu acho que foram só 3. Mas a gente acha que Deus falava com esse povo toda hora. Toda hora eles viam uma nuvem, toda hora eles viam um fogo, toda hora eles viam um anjo, toda hora tinha um milagre. Poucas pessoas na Bíblia tiveram experiências espetaculares. Sabe quantas pessoas esteve no monte recebendo os 10 mandamentos? Uma. Não era todo mundo não, irmão. Sabe quantas pessoas foram vomitadas do peixe? Só uma. Não é todo crente que era engolido pela baleia e ele orava e Deus jogava ele. Não, a baleia comia e ficava comido mesmo. Sabe quantas pessoas foram tiradas lá da cova do leão? Uma, só o Daniel, o resto morreram todas. A gente pensa que é assim, a vida espiritual é assim, convertir, agora é anjo voando para tudo quanto é lugar, é milagre acontecendo todo dia, é Deus falando aonde é o estacionamento do meu carro, é Deus tendo que resolver o problema financeiro meu. Irmãos, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, onde é que isso vai parar? É sabonete ungido, é vassoura ungida. Pelo amor de Deus, irmãos.
E aí os irmãos vêm aqui, sabe o que acontece? As pessoas frequentam, quando eu era pastor lá na Casa na Rocha, um dia eu falei sinceramente com Jesus, em lágrimas, eu falei sinceramente com Jesus, eu falei, eu vou me corromper. Senhor, eu vou me corromper, eu vou vender minha alma para esses políticos aí, para arrumar o prédio da minha igreja, para colocar som legal na minha igreja também. Eu vou mentir aqui, profecia para as pessoas. Eu vou falar aqui, você e meu irmão, você mesmo, irmão, camiseta preta aí, ó. Eu sei que você está passando um problema difícil, e assim diz o Senhor. É só fazer isso, irmão. É só começar. Quem de nós aqui não passa por alguma crise? É só eu ter coragem. Eu falei, Senhor, eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque os meus vizinhos aqui estão tudo fazendo, e as igrejas dele estão lotadas, e eu estou babando o evangelho aqui, e nada acontece. As pessoas não respeitam o evangelho que eu prego, Senhor. Quase que Jesus falou, eu sei, e também me perseguiram. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, queridos, o que você quer com Jesus? Uma solução a mais para o seu problema? Você não dá conta de seguir Jesus em fidelidade com esse problema? Não é que você não possa falar, ó Deus, cure minha enfermidade. Mas não é assim, cadê a irmã que ora? Ficar num desespero maluco, qual é a igreja que faz os sinais? Como se Deus precisasse que você procurasse algum sinal. Se eu estou lendo direitinho a Bíblia, ela está dizendo, estes sinais seguirão os que creem. Não é eu ficar maluco para Deus resolver problema. Robson, eu achei engraçado, 2 semanas atrás, a minha filha, acho que foi dia 30 de setembro. A gente assustou ela, gritando lá assim, fui promovida, oh glória. E nós levantamos a Ana Clara, beijamos a Ana Clara, jogamos ela para cima. 2 dias depois, chega eu lá com aquela cara de, sei lá de qual cara que eu cheguei. O que foi, meu bem? Fui desligado da empresa. 12 anos trabalhando, saí aqui do culto para resolver problema lá, de noite, de madrugada, subia em cima de telhado, fazia, não sei se escambau é uma palavra boa de falar. E aí fui dispensado. E ela falou, por quê? E meu bem, eu não perguntei por que eles me contrataram, também não perguntei por que me dispensaram, não, me dispensaram. E ela falou, o Deus que cuidou de nós essa vida toda até chegar aqui, continuará cuidando, meu bem, tenha paciência. Mas é assim, não é assim, por que Deus me mandaram embora? Porque pessoas perdem o emprego todo dia. Pessoas adoecem todo dia, pessoas morrem todo dia, mas nós estamos nos acostumando a uma espécie de cristianismo que parece que a gente tem um manto sobre nós que nos impede de viver vida sofrida. A gente não pode sofrer, as nossas coisas não podem dar errado, como se um anjo fosse o administrador da nossa empresa. Não é a verdade, irmãos, o nosso diferencial é como é que a gente enfrenta as nossas crises. E sabe como que eu estou enfrentando? Orando. Com dores, conversando com irmãos, como a Bíblia manda eu fazer, na multidão dos conselheiros a sabedoria, medindo a torre, ouvindo conselhos de pessoas mais experientes comigo, não é tentando fazer Deus fazer coisas para mim, como se Deus fosse meu empregado, mas tem igrejas e mais igrejas lotadas de pastores e pregadores, estimulando você a acreditar que se você trouxer um dinheiro, que se você orar mais um pouquinho, se você fizer um voto, se você fizer a campanha da quinta-feira da vitória, as coisas vão acontecer do jeito que você quer, porque Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. E isso, irmão, tira glória a Deus, aleluia. A pessoa dá a alma. E muitas vezes, nós, os pregadores e pastores, que querem ser honestos com as Escrituras e com o povo, somos pressionados a ter uma postura religiosa na igreja, além daquilo que a gente pode. Nós não somos controladores do vento do Espírito Santo. Nós não sabemos que hora que ele vai agir, que dia que ele vai agir, como ele vai agir. A gente não sabe. O que a gente sabe que nós estamos seguindo a ele para viver a vontade dele, para fazer o que ele ama, que é cuidar dos irmãos. Viver em amor. Pessoas numa
busca tão alucinada por milagres e pastores inventando curas e pseudos milagres todo dia. Irmãos que pensam que estão debaixo de maldição, porque está passando por problemas de crise emocional, financeira ou doença. Quando é que nós vamos entender que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo quebrou toda a maldição que era contra nós? Que sobre nós não vale encantamento, que nós somos de Deus, como disse o apóstolo João, e o maligno não nos toca. Queria pedir para o Lucas subir aqui, por favor, filho, para me terminar falando do quarto grupo. O grupo dos que buscam a Jesus para aprenderem a ser como Jesus. João 6:68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, o que está escrito ali agora, irmãos? Por que os irmãos, quando vai fazer música, falam para onde? É para quem, queridos? Não é para um lugar. É para qual pessoa que nós vamos. A gente não quer um lugar aonde tem palavra de vida eterna. A gente quer uma pessoa que tem palavra de vida eterna. É para quem eu irei. Eu estou te seguindo, não é para ter benefícios na minha vida. Eu não quero que o Senhor conserte as minhas coisas. Eu quero que o Senhor conserte a minha vida. Eu quero aprender a ser manso e humilde de coração. Eu quero aprender a perdoar como o Senhor perdoa. Eu quero aprender a amar a Deus como o Senhor ama. Eu quero também dizer, como o Senhor diz, tudo que eu faço porque eu vi o meu Pai fazer. Eu quero tomar posições que o Senhor tomou na vida. Eu quero aprender a dormir na tempestade como o Senhor dorme. Eu quero aprender a andar com gente que me trai. Eu quero aprender a estender a mão. Eu quero aprender a ser verdadeiro sem ser verdadeiristas. Eu quero aprender a orar. Sabe a imagem que eu tenho? Estava falando com o Fernando disso, acho que foi ontem ou hoje, um dia desse aí, acho que foi ontem mesmo. Essa imagem que eu tenho. Quando você vai num hospital desse de faculdade, desses hospitais ligados à faculdade de medicina, e aquele médico precisa passar por um período chamado de residência. Não sei, eu não compreendo bem, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Que é talvez a última etapa para depois ele se tornar um médico de verdade. E ele está, se você entrar num quarto e olhar, você vai ver 3 pessoas. O médico, o paciente e o aluno. Aquelas 2 pessoas, o paciente e o aluno, estão se relacionando com o mesmo médico, Sônia. Mas os 2 com expectativas diferentes. Aquele doente está ali e às vezes a gente precisa. Não é que a gente não possa pedir a Deus ajuda, irmãos. Não estou falando disso não, tá? Pode clamar, buscar a Senhor por qualquer coisa que você precisar. Eu estou falando contra essa loucura de não conseguir viver sem o não. Viver com o não. Com a necessidade, com a dor. E esse médico, ele está tendo uma ação diferente com cada um deles. Esse aqui quer o médico para que o médico cure o estômago dele, e em curando, ele sai do hospital e vai embora. E nunca mais vai voltar ali. Mas aquele aluno, ele está observando como é que ele atende o paciente, como é que ele receita, como é que ele examina. Ele está olhando como ele se veste, como é a postura dele. Ele está aprendendo a ser médico. A pergunta que eu faço para você: quando é que você vai sair dessa maca da necessidade e se tornar um aluno para ajudar a curar pessoas?
Quando é que eu e você vamos sair dessa vida necessitada de que eu preciso o tempo todo de milagre? Tira essa pedra, pelo amor de Deus, faz um milagre, eu estou desesperado. E você começar a oferecer a vida para dizer: Senhor, me ensina. Me ensine a ser médico. Me ensine a fazer do seu jeito. Quero terminar lendo com você Filipenses, capítulo 3:10. Filipenses 3:10 diz assim. Filipenses 3:10. Propósito do apóstolo Paulo. O que você quer com Jesus, Paulo? A gente perguntaria. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Para o conhecer. Conhecer o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero os sofrimentos que ele sofreu. Conformando-me. Me colocando na mesma forma que ele é. Me adequando. Permitindo que ele desenhe ele mesmo em mim. Porque sabe, eu fui feito para ser imagem e semelhança. Ser igual a ele. Conformando-me com ele na sua morte. Para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa vocação de aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que você quer de Jesus, querido, nessa noite? Você quer vir para a igreja para sentir sensações incríveis? A gente sente, eu sinto, tem dia que não. Eu quero me emocionar pregando. Eu quero me emocionar cantando. Eu quero me emocionar no grupo de vida. Eu quero me emocionar lendo a Bíblia. Mas o dia que eu não me emocionar, eu não vou falando assim, ai que igreja ruim. Porque o dia que eu quiser comunhão com irmãos, eu ligo. Ô irmão, né? O irmão ali faz isso comigo. Pastor, o que você está fazendo agora? Nada. Vamos tomar um café? Vamos. Vai ser na sua ou na minha casa? Tá 1 a 1, né? Eu fui na casa dele uma vez, agora foi na minha vez, lá em casa. Quando eu preciso de alguma coisa que eu não sei, eu ligo para o irmão. Irmão, eu não sei disso, você pode falar comigo? De vez em quando, o Júlio mandou uma mensagem no meu celular. Tudo bem, pastor? Estou orando por você. Estou aqui orando por você agora. Você quer abraço, irmão? Abraço, querido. Porque é dando que você não está recebendo, pode ser que você não esteja dando, amado. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão. A Sônia faz aniversário. Aliás, tudo que essa irmã minha faz é loucura de gente que vai. Sabe por quê? Porque ela viveu a vida inteira que eu conheço essa mulher. Ela viveu ajudando, abraçando, se doando. E quando ela passa mal, parece assim que o presidente da república está passando mal, porque tá, todo mundo liga, né? Eu não sei como é que ela soube preservar, Júlio, amizades de, sei lá, 40, 50, 60 anos. As irmãzinhas que eu conhecia era toda bonitinha. Chega lá, é aquela. Mas a gente quer o que não dá.
A gente não faz uma ligação para ninguém, não faz uma declaração de amor para ninguém. A gente não ajuda a empurrar o carro de ninguém. A gente não vai na casa de ninguém. A gente não faz nada para ninguém. A gente chega atrasado e vai embora antes de terminar as reuniões. E a gente quer o quê, meu Deus do céu? Não tem jeito, não ora, não lê a palavra. Como que você vai sentir qualquer coisa, meu querido? É igual você querer se queimar longe da fogueira, só convivendo com gelo. Vai queimar só se for de gelo. É possível você viver a vida inteira na igreja, ser salvo e viver a vida inteira na igreja entristecendo o Espírito Santo. É possível você viver a vida inteira na igreja e não desfrutar nada da igreja, nada do Evangelho. Vocês viram que no primeiro ponto aqui eu meti o pau em nós, os pregadores, os pastores, a cúpula, a religião, a denominação. Irmãos, eu estou me dando, sabe, eu estou igual aquela vaca, fazendo e andando, para denominação, perdão da minha palavra, irmão. Mas para você entender que eu agora, com os meus 54 anos de vida, mais desde os meus 15 anos convertido, você acha que eu estou me importando com colarinho, com gravata, com paletó, com coisa, liturgias de igreja? Meu querido, eu quero é você, meu amado. Eu quero é te beijar. Eu quero é te ouvir. Eu quero é ler a Bíblia para você. Eu quero é Jesus, meu amado. Eu quero falar para você o impacto que Ele causa na minha vida todo dia, que eu não dou conta de ficar calado. O impacto da cruz no meu coração, da graça de Deus na minha alma, na minha vida. Queria chamar você nessa noite para você falar para Jesus. O que você quer dele? Queria que você ficasse de pé. O que você quer de Jesus? Estava falando no carro, ensaiando a minha pregação. Não sei se a Ana Clara ouviu, mas assim, sabe, tem que ser visceral. Irmãos, a sua relação com Jesus tem que ser visceral, tem que ser com as suas tripas, tem que ser com seus rins, tem que ser com cada furo dos seus polos do seu corpo. Tem que ser o anelo mais profundo da sua alma. Tem que ser o desejo mais intenso do seu coração. Tem que ser o sonho mais sonhado, o desejo mais desejado. Oh, amados, em nome de Jesus, que este lugar seja um lugar de discípulos, que seja um lugar de gente que quer só o Evangelho e só quer Jesus. Que a gente não proponha mais nada que não seja Jesus. Nada, nada. E o dia que a gente descobrir, a gente pode falar: irmão, isso aqui é nosso, isso aqui é da nossa denominação. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o nosso jeitão aqui. Mas olha, irmão, isso aqui não vale nada. O que vale mesmo é ser uma nova criatura, é ser sensato, é ser cheio do Espírito Santo. Oh, que essa igreja seja uma igreja que ama cantar, que ama adorar, que ama Jesus, mais que ama marido, mais do que ama filho, mais do que ama a própria vida. Em nome de Jesus. Ore, querido. Ore aí no seu coração, no interior da sua alma. Essa pergunta que Jesus fez para aqueles 2 discípulos. Voltando-se para você, Ele pergunta: o que você quer comigo? Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz, para alimentar os famintos, para viver do modo do meu Pai. O que você quer comigo? Talvez você quer só enxergar, talvez você quer só ouvir, mas eu quero abrir os seus ouvidos espirituais. Eu quero tirar uma cegueira superior do que essa cegueira física. Eu quero resolver problemas maiores do que esses problemas seu financeiro. Eu quero resolver você. Eu quero resolver a sua vida, para que você possa dizer:
como eu digo ao meu Pai: seja feita na minha vida, Senhor, a tua vontade.